Hoje você vai aprender como o IFES cobra a função do segundo grau. Vou tirar suas dúvidas resolvendo a questão 19 do IFES 2020. Tudo bem explicado passo a passo. Vou te mostrar os maiores erros ao usar a fórmula de Bhaskara, encontrar suas raízes, seu vértice, o ponto de máximo e mínimo. Baixe esse mapa mental que é um resumo completo da matéria. Vou deixar o link aí no final da página na descrição. Não se esqueça de ajudar o canal a produzir mais aulas e mapa mental. Conto com a sua ajuda se inscrevendo e curtindo esse vídeo. Obrigado pela força, bora para a aula. Considere as funções x² menos 5x mais 6 e g menos a f. Então nós vamos ter que mudar o sinal aqui de todo mundo, porque é menos isso tudo. Determine a área do quadrilátero ABCD. Então eu tenho que achar a área dessa figura aqui, ó. Sabendo que A e C são zero da função. Vamos na pausa aqui. Gente, ó, o que é zero ou raiz de uma função? É onde o gráfico corta o eixo x, tá? Então ele está querendo exatamente isso. Quando eu resolvo Bhaskara, aí eu vou achar x', x duas linhas. Isso são o quê? As raízes dessa função. Ele está me mostrando o local onde o gráfico está cortando o eixo x, tá bom? Então ficou esperto aí. Lembrando que eu tenho uma aula que fala sobre isso detalhado, onde trabalho todos os coeficientes ABC, onde eu mostro a resolver questões sem precisar fazer conta, só conhecendo. Uma aula muito boa, tá? Vale a pena. Esse mapa mental que eu estou usando aqui, ó, eu tenho ele completinho na descrição para você baixar, tá? Então baixa aí que vale a pena. Aproveita e deixa um like aí para nós aí. Então nós sabemos que A e C são os zeros da função f. B é o ponto de mínimo de f. O que é ponto de mínimo ou ponto de máximo? Gente, tá aqui, ó. Ponto de máximo ou mínimo. Quem é? É o vértice da parábola, né? Então você pode calcular o x do vértice, tá? Ó, menos b sobre 2a. E calcular o y do vértice menos o delta sobre 4a. Nós vamos resolver agora isso. E esse aqui é o ponto B. É isso que ele chama de vértice. Então o vértice é o menor ponto. É aquele ponto onde ele divide a parábola ao meio. Se você pegar esse eixo aqui, ó, tudo que está do lado direito é igualzinho do lado esquerdo, né? Ele espelha a parábola. É como se isso aqui fosse um espelho aqui. Então, nós já sabemos o que é vértice, nós já sabemos o que são as raízes. Vamos calcular então. Como que nós vamos calcular A e C? Nós vamos calcular o delta e depois nós vamos calcular Bhaskara, propriamente dito. Para calcular o delta, eu preciso saber o valor de A, B e C, que são os coeficientes. Lembrando que eu tenho uma aula completa sobre isso. Então vamos lá. Função f. Ó, A é um número que multiplica o x ao quadrado. Então quem é que está multiplicando o x ao quadrado aqui? Como não tem ninguém, aqui escondidinho, ó, isso aqui é 1. Ó, tá escondidinho aqui, isso é 1. Então, o A, o coeficiente A, é igual a 1. Quem é B? B é um número que multiplica o x. Então, quem é que está multiplicando o x aqui? Ó, menos 5. Então, o nosso B corresponde a menos 5. Quem é C? C a gente chama de termo independente, é só o número, aqui não tem letra com ele. Então veja bem, ó, mais 6. Então C vale mais 6. Então C é igual a 6. Tendo os coeficientes, né, nós vamos partir aqui para a fórmula. Quem é delta? Delta é B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Então calculando delta é igual B ao quadrado. Quem é B? B é menos 5. Então, esse menos 5, eu tenho que pôr ele ao quadrado. Então, é menos 5 ao quadrado. Menos 4, que multiplica o A, que vale 1, que multiplica o C, que vale 6. Então, delta é igual. Aqui nós temos que resolver a potência, multiplicar e depois subtrair, tá, gente? Você não pode fazer esse resultado menos 4 não, hein? Cuidado aí. Então, menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Então, 5 vezes 5 vai dar 25. Menos, né? Porque menos vezes mais daqui vai dar menos, menos vezes mais daqui vai dar menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Esse é o nosso delta.
Então, o nosso delta vale 1. Toda vez que delta for um número maior que 0, 1 é maior que 0, eu vou ter duas raízes. Né? Nós já vimos aqui, ó, duas raízes. Nós vamos descobrir que é 2 e 3 essas raízes. É o que nós estamos procurando agora. Então, agora eu vou partir para o x, para a Bhaskara. Então, x é igual a menos o b, menos da fórmula. Quanto é que vale o b? Menos 5. Gente, aqui é erro comum. A pessoa esquece de botar um menos desse. Acha que já é menos 5, tá bom. Não, menos é da fórmula e o b vale menos 5. Então, você obrigatoriamente tem que repetir. Mais ou menos quem? A raiz do delta. Quanto que vale delta? 1. Tudo isso dividido por 2, que multiplica o a, que também é 1. Resolvendo, x é igual, menos com menos vai dar mais, eu estou multiplicando, então mais 5. Mais ou menos, repito, raiz de 1 dá 1, porque 1 vezes 1 é 1. Tudo isso dividido 2 vezes 1, 2. Daqui eu vou tirar as duas raízes. Uma nós vamos chamar de x', aí eu vou usar o sinal de mais. Por isso que tem mais ou menos. Uma hora eu vou usar sinal de mais, outra eu vou usar o sinal de menos. Então vai ficar 5 mais 1 sobre 2. A outra raiz vai ser 5 menos 1 sobre 2. Somando, 5 mais 1 dá 6, dividido por 2 dá 3. Ó, aquela raiz que nós falamos ali. Então, uma raiz é essa. Aqui, 5 menos 1 dá 4, dividido por 2. Isso vai dar 2. A outra raiz. Então, esse aqui é o eixo x. Está cortando em 2. Então, eu tenho uma parábola com cavidade para cima, porque o a é positivo. Já falei, eu tenho uma aula completa sobre isso. Se você tiver dúvida, vai lá. Então, com cavidade para cima, cortando em 2 e cortando em 3, que são as raízes que eu acabei de achar aqui. Então, está aqui o esboço da função f. Então, essa função aqui é a nossa função f. Ó, a nossa função f. Agora, nós sabemos que quem é a g? A g é menos a função g, ela é menos a f. Então, vai ficar menos x ao quadrado, tudo ao contrário do sinal, tá? Menos x ao quadrado. Onde é menos vai virar mais, então mais 5x. E onde é mais vai virar menos, menos 6. Essa é a nossa função g. Como aqui o a vale menos 1, eu já sei que a concavidade é para baixo. Tá? Concavidade para baixo. Então agora nós temos, em verde é a parábola de f, e em vermelho é a função g, que é essa aqui, ó. Tudo igual, elas vão ter as mesmas raízes, 2 e 3. Quem é o ponto B? B é o ponto mínimo de f. Então, esse ponto aqui é o ponto B, esse ponto é o vértice da verde, né, da função f. D é o ponto de máximo de g. Como g é essa função aqui, ó, então este ponto aqui, ó, é o ponto de máximo, é o maior valor da função g, por isso que nós chamamos ponto de máximo. Ok? Então, identificamos aí quem é A, B, C e D. A e C são as raízes, B e D, um é ponto de mínimo, o outro é ponto de máximo. Como ele está querendo a área de ABCD, então eu vim cá, liguei, ó, A até B, B até C e C até D, ó, tá ligado? Então eu tenho esse quadrilátero aí, ó, A, B, C, D, tá aqui, ó. Eu quero achar essa área aqui, é isso que eu tô querendo. Agora eu vou dar uma limpada aqui só para ficar mais fácil da gente visualizar. Tá, gente, ó, limpei. Então aqui é o ponto A, ponto C, ponto B, ponto D. Então tá faltando calcular o ponto de mínimo. Quem é ponto de mínimo ou máximo? É o vértice, é isso que nós vamos calcular agora. Para calcular o x do vértice, nós vamos fazer menos b sobre 2a. Então, x do vértice da função f, eu vou pegar esses valores aqui. Então, menos o b. Então, é menos o b. O b vale menos 5. Põe entre parênteses. 2 que multiplica a. 2 que multiplica a. E o a vale 1. Então, menos com menos vai dar mais. Então, esse bicho deu 5. Dividido por 2. 2 vezes 1, 2. 5 dividido por 2, 2,5.
Então esse é o x do vértice, é esse ponto aqui, ó. Lembra que nós estamos numa parábola? A parábola está passando aqui. Então, esse ponto aqui, ele tem um x do vértice 2,5. Está aqui, ó. Se você conseguir ver aí, ó, vale 2,5. Então, nós já descobrimos o x do vértice. Deixa eu botar aqui. X do vértice. Bom, eu preciso descobrir o y do vértice. Quanto que vale esse y aqui, ó? O y do vértice. Eu preciso descobrir. Então, nós vamos usar essa fórmula. Menos o delta sobre 4a. Então, y do vértice da parábola de f fica menos o delta. O delta nós já calculamos que é 1. 4 que multiplica o a, que o a também vale 1. Então ficou menos 1/4. 4 vezes 1, 4. Então menos 1/4. É esse y aqui de baixo. Obviamente que o y de cima vai ser o mesmo. O y do vértice aqui ele só vai mudar o sinal. Lembra que as parábolas estão invertidas uma em relação à outra? Deixa eu buscar ela aqui, ó. Então é isso que nós estamos calculando aqui, ó. Achamos o x do vértice, que vale 2,5. Calculamos o y desse vértice, o y desse ponto, que vale menos 1/4. Como as parábolas são iguais, elas só estão invertidas, então daqui a aqui também vale 1/4, ó. Ok? Então o que nós vamos calcular aqui? Observe que isso aqui é um losango, porque as parábolas são idênticas. Então essa distância é igual a essa distância, que é igual a essa, que é igual a essa. Então nós temos um losango que possui os 4 lados iguais. Só que nós vamos calcular a área desse triângulo aqui de cima, ó, ADC. ADC, a área do triângulo ADC. Porque esse triângulo de baixo é igualzinho. Então se eu sei essa área, multiplica por 2, nós vamos achar a área do de baixo, tá? Então nós estamos calculando a área desse triângulo. Então vamos lá. Área do triângulo. Como que a gente calcula a área do triângulo? É a base dele vezes altura dividido por 2. Base dele. Qual é a distância de A até C? 1. Porque se aqui é 2, aqui é 3, 3 menos 2, 1. Então essa base aqui, ó, vale 1. Então 1, a base vale 1. Vezes altura. Quanto que vale essa altura aqui, ó, essa distância? É a mesma daqui a aqui. Nós não já vimos que daqui a aqui o y vale 1/4? Então daqui a aqui 1/4. Então a altura 1/4. Tudo isso dividido por 2. Mas olha bem, eu não tenho que multiplicar, porque isso que eu estou calculando é a área de um triângulo, só o triângulo aqui de cima. Eu vou ter que calcular a área do de baixo. Como ele é igual, eu vou multiplicar por 2. Então, isso tudo vezes 2. Aqui eu já estou calculando a área dos dois, hein? Por isso que eu estou multiplicando por 2, aqui em azul. Mais 2 em cima, 2 embaixo, eu posso o quê? Cortar, né? Simplificar. 1 vezes 1/4, então isso aqui vai dar 1/4. Então, a área deu 1/4. Então, isso é a letra A. Show de bola? Questão muito boa, né, gente? Lembrando de deixar seu like aí, hein?